Olá, aqui é o Will e hoje nós vamos falar do filme Busca Implacável 2, lançado em 2012 e dirigido pelo Oliver Megaton. Mas antes disso, eu peço para você se inscrever, dar um like e apertar o sininho ali para ter mais conteúdo. Então é isso aí, vamos lá! Muito bem, então, Busca Implacável 2, lançado em 2012. E, bom, o Liam Neeson e o próprio diretor do primeiro filme, Pierre Morel, não estavam tão interessados numa sequência. Mas o primeiro filme fez muito dinheiro, então dinheiro, aqui está Busca Implacável 2. Por que não queriam que fizessem um Busca Implacável 2? É porque não tem muitos motivos para você fazer. Se você for pensar bem, aquilo que aconteceu com a filha do Brian é uma coisa muito aleatória. Então, como que você faz uma sequência? Ou linkando com aquilo, ou colocando alguma coisa muito absurda. E no caso, eles escolheram linkar com o primeiro filme. Então, vamos aí pro sinopse aí que nós temos. A gente começa o filme ali com o pessoal de Tropoia, né, que são os caras ali que eram os criminosos do primeiro filme, se reunindo ali em luto pelos seus companheiros mortos, inclusive o pai do Marco, que é o cara que o Brian enfiou lá os dois espetos na perna e explodiu o coração dele com eletricidade. Esse cara, eu tenho essa risada porque é bizarro o que vai acontecer a partir desse momento. Porque pensa no seguinte, esses caras vão se vingar e isso faz sentido porque na maioria dos filmes de ação, o herói ele faz um monte de loucura e não tem nenhuma consequência disso. Então pensa nisso, o Brian, apesar de ter feito a coisa certa, explodiu metade de Paris e os policiais de Paris, mesmo sabendo quem ele é, não estão indo atrás dele para resolver esse assunto. Então a cidade ela só tá no background geralmente, né? Só tá ali de plano de fundo, ela não faz muita diferença para a vida ali do protagonista. Aqui tem alguma consequência para o que ele fez antes, então isso aqui é um certo ponto. No entanto, a gente tá num território muito complicado, porque isso devido ao fato dos caras do primeiro filme, né, dos vilões do primeiro filme, serem traficantes de pessoas. Então eles não têm nada pra se redimir, digamos assim. Eles não são criminosos genéricos, eles são absolutamente vis. Então qualquer tentativa de vingança em relação a eles, você não vai se sentir mal pela morte desses caras, porque esses caras são simplesmente terríveis. Mas tudo bem, eles pretendem se vingar. Então vão procurar onde está o Brian, dão um jeito, o Brian vai pra Istambul. Ainda pra mim, até hoje é meio confuso se ele vai pra Istambul porque os caras setaram uma armadilha pra ele ir pra Istambul, ou se ele realmente estava indo lá pra trabalhar, era um trabalho verdadeiro e a gente nunca viu esse trabalho específico. Mas, de qualquer forma, o Brian tá fora da aposentadoria nesse filme, então no filme anterior ele tá aposentado, ele volta pra salvar a filha dele e aqui ele volta a trabalhar, basicamente. Só que não como agente secreto e tal, é mais por uma agência de segurança dos amigos dele. Tudo bem. Os caras então fazem uma emboscada em Istambul. E nessa emboscada eles sequestram o Brian e também a Lenore, que é a esposa ali do Brian, né, o Liam Neeson, e no caso, Famke Janssen. Então a Kim, a filha dos dois, tem que tentar resgatá-los. Você deve pensar, não, isso é uma premissa muito legal, né? Busca Implacável, é a Kim agora buscando o Brian. Então não é. Tem todo um momento disso daí, mas logo ele reverte de volta pro Brian caçar todo mundo, etc. O que é um desperdício da personagem da Kim, porque ela vai sendo trabalhada nesse filme. E você imagina que no próximo vai ser mais trabalhada ainda, mas não é o que acontece. A gente vai falar disso quando chegar no próximo filme. De qualquer maneira, essa é a sinopse basicamente aí de Busca Implacável 2. O roteiro, ele trabalha isso de forma terrível, como eu falei, é confuso até pra mim, que vi o filme recentemente, de definir exatamente por que motivo o Brian vai pra lá, se esse trabalho é legítimo ou não, mas vamos supor que esse trabalho não seja legítimo mesmo. E esses caras realmente estão setando todas as armadilhas e tal. Ainda assim, toda essa parte aí do Brian ser sequestrado e tal é bacana, mas quando o roteiro volta pro normal do outro filme, você fica, cara, legal, a mesma coisa. Entende? Então, acaba sendo mais tosco, porque o Brian é sequestrado, né, no final do primeiro ato, a filha dele resgata ele mais ou menos em um quarto do segundo, e o resto do filme é o Brian massacrando os caras de volta e tal. Inclusive o roteiro tem uma cena específica que assim, eu sou muito da suspensão de descrença. Eu não me incomodo com loucuras e explosões e tal em filmes de ação e todo mundo fica tudo bem. Só que às vezes me incomoda. Às vezes me incomoda quando o negócio aqui é muito absurdamente na cara.
Ainda mais considerando que o filme anterior ele tentava ser um pouco mais mundano. E o que acontece aqui? O Brian com o Joaquin vão tentar um negócio do exército, são metralhados por umas metralhadoras assim, tipo calibre 50 e tá tão de boa. Pois é, então isso é meio tosco. Agora passando assim, pensando na direção do filme, né, e pensando que a ação é a coisa mais importante, você imagina que alguém que se chama Oliver Megaton é um cara que realmente é muito mais interessante para fazer um filme de ação, não é? Só que não, porque você aqui começa a ver a praga que vai ser no próximo filme também. Cortes demais, assim, o cara parece que ele não conseguiu escolher um take, ele todas as direções possíveis, inclusive tem alguns erros assim de o cara tá numa posição, ele aparece em outra em alguns momentos, principalmente na luta final entre o Brian o Brian geralmente ele sempre luta com o segundo capanga e o líder mesmo é um cara qualquer que ele é fácil de derrotar. Então o segundo capanga seria o adversário mais forte, o capanga assim, o braço direito ali do vilão é a última que eu consideraria a última luta do Brian. Ali acontece isso algumas vezes, é esquisito assim, é de leve, mas é notável e então quando é realmente notável é que é chato. Quando, por exemplo, tem alguma cena que um cara derruba um monte de itens numa mesa, depois eles aparecem arranjados de outra forma, eu não vejo tanto problema porque é só um detalhezinho muito pequeno. Aqui é muito na cara quando tá alguma coisa estranha, né? No mínimo você sente que tem alguma coisa estranha. Passando para os atores, a gente vê a mesmo tipo de performance da Famke Janssen, como eu falei, ela manda muito bem em todos esses filmes. Os vilões são absolutamente genéricos. Aqui continua fazendo o trabalho dela bem, né? A atriz faz aqui, né? Eu vou colocar o nome dela na tela porque é muito sacanagem, eu não lembrar. Claro, o Liam Neeson ele vai bem, mas ele já não quer fazer isso. Tipo, dá pra ver, inclusive no final do filme, quando ele vai eliminar o último vilão ali, ele ainda fala, tipo, que ele tá muito cansado de tudo isso. E é óbvio que ele tá cansado, porque isso não faz sentido nenhum. Fazer o quê? Uma coisa curiosa disso daí também é que no final desse filme tem um detalhezinho que puxa pro próximo, mas isso acaba não dando em nada no próximo filme. Detesto quando isso acontece, isso é um sinal de péssimo pensamento aí de continuidade de roteiro. E por último, a trilha sonora é igualmente genérica como em relação ao primeiro, então é isso aí. Você escuta a trilha sonora de filme de ação, é isso aí, e segue a vida. Então, dito tudo isso, para a minha nota do Busca Implacável 2 de 1 a 10 seria um 5 de 10. Isso sendo otimista, o conjunto da obra dele é bem bagunçado, dá pra ver que ele tem algumas ideias boas, mas elas nunca são trabalhadas até o final. E não tem condições muitas cenas de ação comparadas do filme anterior. Ele é assistível, você não vai se decepcionar absurdamente. No entanto, tem um detalhe aí que é curioso. Tem um momento do filme ali que o Brian ele tá de olhos vendados, ele tá detectando sons e detalhes ali. Isso daí é importante porque isso vai ser utilizado na segunda temporada da série do Busca Implacável. E sim, tem uma série que foi cancelada na segunda temporada, mas ainda assim a série existe. E quando eu fizer um vídeo sobre ela eu vou comentar isso daí. Então é isso aí. Se tiver gostado do vídeo por algum motivo, razão ou circunstância, peço para você dar uma olhada aqui nos links na descrição, além de se inscrever, né? E tal. E ali nos links da descrição vão ter os outros canais. E se você gostar ainda mais, e nossa, acompanhe vários conteúdos e estou interessado nisso daí, ali tem o financiamento coletivo. Se você puder compartilhar, seria incrível. Então é isso aí. Valeu e até mais.